no ano de 1970. O mundo vivia a febre dos carros de alto desempenho e marcas renomadas como Ferrari e Lamborghini dominavam as pistas e as ruas. Mas um homem, Peter Monteverde, ousou desafiar os gigantes. Mas antes de entrar nessa história fascinante, já deixe seu like e se inscreve no canal. Ele não tinha uma formação oficial em design automotivo, mas isso não o impediu de sonhar grande. E assim nasceu o Monteverde High, uma obra-prima que carregava uma promessa de exclusividade e potência bruta. Com apenas 2 exemplares produzidos, esse carro tornou-se uma lenda. Sob o capô, um monstruoso motor Chrysler Hemi V8, de 7 litros e 450 cavalos de potência, capaz de atingir 290 km por hora, velocidade impressionante para a época. Cada detalhe desse carro foi pensado para trazer luxo e desempenho em níveis altíssimos. Ar-condicionado, interior de couro, controles elétricos, tudo nele era feito para proporcionar uma experiência de elite. Mas por trás desse brilho todo, havia falhas. A construção, infelizmente, não atingia a qualidade esperada. Seria essa a razão dele ter sumido sem deixar vestígios? Talvez. O que se sabe é que sua produção foi encerrada após apenas 2 exemplares, condenando-o ao status de raridade absoluta. Agora, imagine-se voltando ao final dos anos 70. A era das cores vibrantes, do otimismo tecnológico e, claro, das máquinas mais ousadas que já cruzaram as estradas. Era um tempo em que cada jovem entusiasta de carros sonhava com o impossível e, nas paredes dos quartos, um pôster chamava mais atenção do que qualquer outro: o Panther Six, um supercarro que parecia ter saído diretamente da ficção científica. Um carro que tinha um motor Cadillac V8 biturbo de 8,2 litros montado na traseira, e que também contava com uma peculiaridade única: 6 rodas. Voltamos ao ano de 1977, quando a Panther West Winds, uma marca britânica de carros de luxo, decidiu desafiar tudo o que se conhecia sobre supercarros até então. A ideia era criar algo tão extravagante e inusitado que ficaria gravado para sempre na memória dos apaixonados por velocidade. Essas 6 rodas não eram apenas para chamar a atenção. Elas tinham uma função específica. As 4 rodas dianteiras foram projetadas para melhorar a estabilidade e o controle em altas velocidades, enquanto o motor poderoso, capaz de gerar uma velocidade estimada de 320 km por hora, fazia do Panther Six uma verdadeira máquina. Dizem que essa velocidade nunca foi comprovada oficialmente, mas o mistério em torno do desempenho só aumenta a fascinação por ele. A produção do Panther Six foi tão limitada quanto sua história. Apenas 2 exemplares foram construídos. Hoje, um desses supercarros raríssimos foi restaurado e está em funcionamento. Mas o segundo, o Panther Six, que era usado em exposições, desapareceu. Existem rumores de que ele esteja escondido em algum lugar no Oriente Médio, em uma coleção privada, longe dos olhos curiosos do público. Mas a verdade? Ninguém sabe ao certo. Assim como o Monteverde High, o Panther Six tornou-se uma lenda perdida no tempo. Um carro que parecia destinado a ser uma revolução, mas que, por algum motivo, acabou caindo no esquecimento. Para os verdadeiros entusiastas, ele é um fantasma, uma relíquia que muitos gostariam de ver, mas poucos terão a chance. Agora, viajamos ao Japão, no final da década de 1970, um país que, apesar de já ser reconhecido por suas inovações tecnológicas, não tinha tanta presença no mundo dos supercarros. Isso mudaria, ao menos por um breve momento, com a chegada do Dome Zero, um carro que chocaria o público e se tornaria uma verdadeira lenda esquecida. Em 1978, no renomado Salão de Genebra, todos os olhos estavam voltados para um carro que parecia ter saído de um filme de ficção científica. O Dome Zero era tão futurista e ousado que, por um instante, fez os lendários Lamborghinis e Ferraris parecerem conservadores. Quem poderia imaginar que uma pequena empresa japonesa, sem a tradição dos gigantes europeus, criaria algo tão revolucionário? Com um design angular e linhas agressivas,
O Dome Zero era mais ousado que o icônico Lamborghini Countach e parecia anunciar o futuro dos supercarros. O público e a imprensa ficaram de queixo caído. Mas, como muitas histórias no mundo automotivo, essa também não teve o final feliz que todos esperavam. Por trás do visual arrojado, havia um grande desafio. A Dome, a empresa responsável pelo Zero, não tinha dinheiro suficiente para passar pelos rigorosos testes de homologação exigidos no Japão. Sem a certificação necessária, o Dome Zero nunca pôde ser produzido em massa, e um carro que prometia mudar o cenário dos supercarros acabou sendo apenas um conceito. E mesmo se tivesse passado pelos testes, o Dome Zero não era exatamente uma máquina de alta performance. Sob seu capô futurista, um motor de 2,8 litros em linha entregava modestos 145 cavalos de potência, o que não chegava perto de rivalizar com outros supercarros da época. Mas, para ser justo, a mágica do Dome Zero estava em seu design. Ele representava uma visão, uma promessa do que poderia ter sido o Japão no cenário dos supercarros. Apesar de nunca ter entrado em produção, o Dome Zero continua a ser uma lembrança do potencial não realizado, um supercarro que impressionou o mundo por um breve momento e, assim como outras lendas perdidas, desapareceu sem cumprir o destino que merecia. Nos anos 80, a indústria automobilística viu o surgimento de algumas das máquinas mais excêntricas e memoráveis de todos os tempos. E é aqui que entra o Wolf-Rayce Sonic, um supercarro que, embora não tenha sido projetado para a produção em massa, merece seu lugar na nossa lista de lendas esquecidas. Em 1981, Barry Tracy, o dono da Wolf-Rayce Wheels, estava em busca de uma maneira de promover sua marca de rodas de forma ousada e inovadora. E foi assim que ele encomendou ao designer Nick Butler a criação do Wolf-Rayce Sonic, um carro único que impressionasse os apaixonados por velocidade e também funcionasse como uma poderosa ferramenta de marketing. O resultado foi nada menos que espetacular. O Wolf-Rayce Sonic era uma verdadeira fera, equipado com 6 rodas e movido por 2 motores Rover V8. Seu design parecia algo saído diretamente de um filme futurista, e o carro atraiu todas as atenções por onde passava. Com um custo de construção de 100 mil libras, ele foi uma das campanhas de marketing mais ousadas de sua época, colocando a Wolf-Rayce Wheels no centro das atenções. Porém, como tantas outras lendas do mundo automotivo, o brilho do Wolf-Rayce Sonic foi passageiro. Depois de cumprir sua função de gerar publicidade, o carro desapareceu dos holofotes e, aos poucos, foi se tornando uma peça esquecida no cenário automotivo. Até que, em 2015, como uma fênix que ressurge das cinzas, ele reapareceu. Não em um museu ou coleção de carros de luxo, mas à venda no eBay, em estado de abandono. O que um dia custou 100 mil libras para ser construído, foi vendido por apenas 18.100 libras, quase uma pechincha para um carro que, apesar de não ser produzido em série, representava um capítulo único e inovador da história automotiva. E assim, o Wolf-Rayce Sonic entrou para a lista dos supercarros que quase desapareceram para sempre, deixando para trás uma história fascinante de glória e decadência. Agora, chegamos ao final dos anos 80, uma era de excessos e inovações radicais no mundo automotivo. E entre os supercarros mais audaciosos dessa época está o Cizeta V16T, uma verdadeira obra de arte mecânica que levou o conceito de extremo a um nível totalmente novo. Em 1989, o Cizeta V16T fez sua estreia, e o que mais chamava a atenção era seu motor monstruoso. Enquanto a maioria dos supercarros da época contava com V8 ou V12, o Cizeta decidiu ir além de qualquer limite com um motor V16 montado transversalmente. Isso significava que o motor ocupava quase toda a largura do carro, resultando em um supercarro que era largo e visualmente imponente. Com seus 16 cilindros, 64 válvulas e 560 cavalos de potência, o Cizeta V16T prometia uma experiência única. O som produzido por esse motor em alta rotação, alcançando até 8.000 RPM, era simplesmente surreal
quase como uma sinfonia mecânica, algo que poucos tiveram o privilégio de ouvir de perto. Dizem que o Cizeta V16T era capaz de alcançar impressionantes 328 km por hora, mas, curiosamente, nunca houve um teste oficial para comprovar essa façanha. O que se sabe é que o protótipo foi revelado em 1989, mas a produção dos primeiros modelos comerciais só começou em 1992. Ainda mais intrigante é o fato de que o último exemplar desse carro lendário foi produzido em 2003, mais de uma década depois de sua apresentação ao mundo. E como muitas lendas perdidas, ele permanece como um ícone de uma era de excessos e sonhos grandiosos. Um supercarro que poucos viram em ação, mas que todos admiram. E aí, ficou curioso para saber mais sobre outros supercarros que desapareceram na poeira do tempo? Continue acompanhando o nosso canal, porque tem muito mais pela frente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.